Senhoras e senhores deputados, veja bem, senhor presidente, que nós falamos no respeito, na divergência. E eu vou contar uma pequeníssima história. Eu agora tenho por hábito brincar que só os idosos têm direito a contar histórias. Mas eu estava exercendo o mandato de deputado federal, quando, numa discussão, um parlamentar disse que o Congresso Nacional, e aí eu transporto para a Assembleia Legislativa, que o Congresso Nacional era uma espécie de corte da sociedade, que era verdadeiramente representativo de tudo aquilo que existia na sociedade. Eu discordei. Falei, não, aqui é muito pior, porque os mandatos são conquistados seguramente a partir de muitos vícios incorporados ao processo eleitoral. Eu às vezes digo, há aqueles que disputam o mandato, há aqueles que conquistam o mandato, mas há aqueles que compram o mandato. A influência na manifestação da vontade popular já começa pelo abuso do poder econômico. E nós estamos diante aí desta situação. O Supremo Tribunal Federal já manifestou o entendimento, por sua maioria, basta colher o restante dos votos, de que não pode, é inconstitucional a contribuição das empresas, e são as grandes empresas, as grandes corruptoras, que estão aí patrocinando campanhas eleitorais. Não existe ainda o mínimo democrático. A população é levada, inclusive pela falta de democratização nos meios de comunicação. Ainda não alcançamos um padrão de democracia que nos permita reconhecer a legitimidade da representação popular na composição dos parlamentos. Há vícios adredemente incorporados ao processo. E aí vem a decepção e as generalizações. Então, por mais que eu possa querer admitir as razões que orientam a manifestação popular, mas eu não entendo que haja justiça. Eu acho que não. O processo ainda está muito viciado. De qualquer maneira, vamos torcer para que aqueles que estão disputando a eleição, aqueles que se legitimaram no exercício do mandato e que exerceram verdadeiramente o mandato, possam ter o reconhecimento. Mas vamos lá. Domingo teremos o veredito. Mas eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para tecer uma primeira consideração, tendo em vista tudo aquilo que votamos no mês de junho, antes do recesso, envolvendo os setores os mais diversos do serviço público. E dizer que algumas categorias de servidores beneficiadas estão enfrentando dificuldades para que os direitos conquistados, aprovados por esta casa, sejam implementados. Temos uma situação grave na SEAB, mas temos um caso no DETRAN. O presidente do órgão, ao aplicar a norma, excluiu os aposentados em relação a planos de saúde.
Não sei a razão dessa perversidade. Cumpre, mas exclui aposentados e pensionistas. Espero que haja uma revisão dessa posição e que os aposentados sejam alcançados em todos os órgãos, não apenas no Detran, com os benefícios. Tem sido proclamado aqui pelas lideranças do governo, de que o governo, quando concede, estende a inativos e pensionistas. Quando alguns, inclusive eu, fazem questão de colocar uma emenda que é extensiva o benefício a inativos e pensionistas, é por isto, para evitar a interpretação de um ou outro tecnocrata, a quem falta não apenas a sensibilidade política, mas o conhecimento até do que dispõe a Constituição, tanto a estadual quanto a federal. Então estamos vendo essas questões. E por falar em aposentados, estive conversando com aposentados dos Correios e Telégrafos, assustados com o que vem fazendo com postales, seu fundo de pensão. Primeiro, aplicação nos fundos abutres, que compraram títulos podres do governo argentino. Agora, a questão do Grupo Galileu, Universidade de Gama Filho, um empréstimo feito pelo portal, 75 milhões. Um grupo que já se demonstrou inidôneo. Os professores e pessoal administrativo da Gama Filho e da universidade comendo pão que o diabo amassou. Fui autor da CPI que aqui investigou, influir na elaboração do orçamento para criminalizar inclusive o representante do MEC, senhor Jorge Messias. Alunos aí desesperados sem diplomas, o descredenciamento, e o Postales lá emprestando dinheiro a um grupo inidôneo. Os aposentados estão assustados, os ativos também. E aí, ontem tentei visitar os aposentados da Petrobras, que estavam ocupando o saguão do Edise. Edise é o edifício sede da Petrobras. Aliás, o Fundo de Pensão Petros também emprestou ao Grupo Galileu. Com que pareceres? Com qual? Se baseando em quê? Para emprestar milhões a quem já era reconhecido como inidôneo. E aí, senhor presidente, os aposentados ocuparam o saguão do edifício sede da Petrobras, ali na Avenida Chile. Por quê? Tramam um acordo coletivo, mais uma vez, contemplando de forma diferenciada ativos, inativos e pensionistas. Olha que os aposentados já sofrem com uma política salarial que às vezes oferece bônus aos ativos, bônus não extensivos aos inativos e pensionistas. Imaginar que há alguns anos atrás foi nomeada uma comissão pela direção da Petrobras para fazer um estudo sobre a disparidade entre ativos, inativos e pensionistas, uma avaliação sobre todas as perdas dos inativos. Os inativos acreditaram que haveria uma correção, que depois do trabalho concluído, a justiça seria feita. E até hoje não houve resultado. E ainda assim perseveram, continuam criando situações que beneficiam os ativos, excluindo os inativos e pensionistas. Eles ocuparam o saguão do edifício sede e somente de lá saíram porque a direção da empresa
juntamente com o fundo de pensão, a direção sinalizou com a possibilidade de um acordo, receber uma comissão para debater a questão. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para, pelo menos, em homenagem aos aposentados da Petrobras, mandar um abraço para todos que ocuparam o saguão do edifício, na pessoa do nosso Roberto Ribeiro. Então, senhor presidente, que respeitem os fundos de pensão, que compreendam que os fundos de pensão têm uma destinação específica e que os investimentos feitos pelos fundos de pensão devam ser criteriosos para que, com os resultados do investimento, a complementação da aposentadoria e da pensão possa ser devidamente efetivada. Muito obrigado, senhor.